Boa noite, meu Fala, amigo. meu amigo, boa noite. Como é que você tá? Melhor agora. Que honra estar essa noite aqui com você, meu amigo. Prazer todo meu, poxa. E Quando surgiu a aquele menino, oportunidade e e aquele o menino lindo que é o Theo? Como é que ele tá tá? bem pra caramba, cada vez mais lindo. Um ano e 6 meses passa rápido, né? Meu Deus, passa rápido pra caramba. Quando as pessoas falavam pra mim assim, ó, Wesley, aproveita que passa rápido, e realmente passa rápido. O piscar de olhos já tá completando 2 anos e quando a gente for ver, já tá aí, ó, uma criança de 5, 6, 7 anos e realmente passa muito rápido. Você tem uma filha e sabe muito bem que passou por isso, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, doutor. Ontem eu fui, fiz uma consulta na minha endócrina. O doutor sabe que eu Aham, tirei tireoide, né? Doença autoimune, tive que tirar a tireoide. E aí, eu estava desconfiado que as doses, eu comecei a perder peso, comecei a ganhar massa magra, e aí eu estava desconfiado pelos meus últimos exames que meu T4 estava alto, que meu hormônio estava, que minha reposição de hormônio estava demasiada, sim. porque eu já estive bem mais gordo, hoje eu estou, graças a Deus, estou perdendo, graças a Deus não, graças à academia, eu estou perdendo peso, e aí eu fui lá conversar com ela. E quando eu entrei no elevador, nada a ver, conversa, papo aleatório, né? Quando eu entrei no Aham. elevador, tinha um menininho, mas da pá virada, apertando todos os botões do elevador, um moleque ligado no 220. E pequenininho, eu perguntei, quanto tempo ele tem? Ele falou que tá com 4 anos. Eu falei, caraca, a minha ontem estava assim, hoje está com 8. Mas passa muito rápido. Meu amigo, antes da gente começar o tiroteio, de novo, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu que Eu queria agradeço. só pegar um tempinho do nosso tempo aqui e falar um pouquinho do que a gente está vivendo lá com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E Perfeito. eu acho que pela primeira vez a gente está, eu pelo menos estou testemunhando isso de uma forma genuína, o Brasil todo unido e as pessoas realmente se mobilizando e tratando os irmãos como devem ser tratados, né? A gente bate boca sobre política, a gente bate boca sobre futebol, um monte de coisa que não leva a lugar nenhum. Mas na hora que o bicho pegou, parece que a gente descobriu o que é empatia e está realmente ajudando. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de propaganda sobre nenhum tipo de. Tem um monte de gente arrecadando, eu não sou um deles, mas eu estou colaborando e quem puder colaborar, que eleja uma entidade, que eleja a empresa que seja da sua confiança, a instituição que seja da sua confiança, mas ajude. Eu hoje, quando eu estava vindo para casa, Wesley, eu escutei uma coisa que me impactou muito. Falou assim: como é bom a gente voltar para casa, né? Mas o tanto de gente que hoje não tem para onde voltar. Né? Isso que para a gente é tão recompensador. A gente consegue voltar e se sentir bem, chegamos em casa, parece que a gente ganhou o dia. Hoje tem um monte de gente que não está conseguindo voltar para casa. Então, por favor, aqui está o meu pedido. Se você puder ajudar de alguma forma, e a gente pode ajudar de alguma forma, ajude, porque tem muita gente que está precisando. Boa. Endosso aqui as suas palavras. Hoje, na parte da manhã, fiz uma live e também reforço aqui com você, porque esse é o momento da gente se unir, nos apoiar, seja da melhor maneira possível que está a seu alcance, né? E só fique atentos, principalmente de uma instituição que seja confiável, porque tem muita gente aproveitando dessa boa vontade das pessoas e tem também muitas pessoas fazendo um trabalho muito sério, né? Muitos colegas médicos, tenho grandes amigos lá no Rio Grande do Sul que estão fazendo um trabalho brilhante lá, né? Abraçar a causa e realmente estão fazendo toda a diferença. E esse é o motivo realmente principal para a gente nos unir, nos apoiar e realmente dar todo esse apoio aí para todos os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Wesley, de novo, eu estou fugindo do tema aqui, mas só para estender um pouquinho, durante muito tempo, eu acompanhei o Jô Soares. Eu sempre gostei de assistir as entrevistas do Jô Soares. E o Jô Soares dizia assim: quem ajuda o brasileiro é o próprio brasileiro. Então, é a hora da gente botar isso em prática. Vamos ajudar. Doutor, doutor está onde? Está no Espírito Santo Estou hoje? no Espírito Santo, estou aqui em Vila Velha, essa cidade. É a mini Rio, o pessoal fala aqui. Maravilhosa, meu bem, maravilhosa, a terra do meu irmão. Doutor, como é que está o tempo aí? Porque aqui no Rio hoje o tempo deu uma esfriada. E aí a primeira coisa que eu queria perguntar, doutor Wesley, é o que eu mais escuto isso, né? O tempo virou,
um monte de criança com virose, as pessoas preocupadas em tomar vitamina C, e parece que só lembra de tomar vitamina C nessa época, né? E tomar, e pior, usar a vitamina C nas piores formas que a gente tem por aí. Mas a pergunta que eu quero fazer, doutor Wes, é: tudo bem, eu acho super válido a gente falar sobre reforçar o sistema imunológico, mas existe uma receita para isso? Existe uma forma adequada para alguém que fala assim, poxa, eu estou ficando doente toda hora. O que eu estou fazendo errado? O que eu poderia fazer para melhorar isso, doutor? Ótima pergunta. Muitas pessoas, elas atribuem ou querem a fórmula mágica para aumentar a imunidade. Eu quero comprimido para aumentar a questão da imunidade. Da mesma maneira que as pessoas imaginam que emagrecimento você vai tomar uma pílula ou tomar um medicamento que você vai emagrecer. E não é por aí. A questão de você ter um sistema imunológico envolve outros aspectos. E sem dúvida nenhuma, envolve você ter um bom hábito de vida, bons hábitos de vida, tá? E é claro que existe o quê? Alimentos que são extremamente deletérios para a sua imunidade. Quando eu falo deletério mesmo, que é o açúcar, o glúten, ou seja, alimentos ultraprocessados que fornecem calorias vazias, e não só isso, mas gera um processo inflamatório, intoxica o corpo. Mas se eu fosse para classificar aqui, uma das coisas que mais fortalece o sistema imunológico, além da alimentação, sem dúvida, é o sono, tá? Por isso que eu bato muito nessa tecla e são coisas que eu não consigo negociar com os meus pacientes. São os hábitos alimentares e quando fala de hábitos alimentares, é comer comida de verdade, tá? Aí envolve grãos, frutas, verduras, hortaliça, proteína, tudo isso. E, com certeza, você excluir tudo que é processo inflamatório. Mas dentro da parte do sono, sem dúvida, para mim, ele é o grande regulador ali do sistema imunológico, tá? Sono é o grande regulador. E é claro que também a gente não pode deixar de esquecer a parte do gerenciamento do estresse, de você fazer atividade física, ou seja, não tem como você fugir de ter um bom sistema imunológico se você não tiver uma boa prática de hábitos de vida. Aí, a partir do momento que você está toda essa parte equilibrada, você dá os próximo passo, que é a parte da suplementação, que entra aí tão divulgado a vitamina C, assim como também a vitamina D, que na época da pandemia, inclusive, você fez uma live com o Cícero Coimbra, não é isso? Sim. Essa semana ou semana passada? A gente fez na quarta-feira da semana passada. Semana passada, que é umas pessoas que mais entendem de vitamina D. Ele deve ter dado uma aula show aqui e com certeza quem participou sabe o quanto que ganhou aí com esse conteúdo. Porque ele é uma das autoridades dentro aí de doses altas de vitamina D, que modula o sistema imunológico. Entre outras coisas, eu gosto muito, né? Publico diariamente aquele shot que é da imunidade. Água, vinagre de maçã, você está colocando ali o limão, que tem várias propriedades incríveis ali, e também o própolis. Eu coloco o própolis também como um baita de um suplemento que auxilia o sistema imunológico. E a gama de suplementação é gigantesca, muito grande. O que vai determinar realmente a parte do seu sistema imunológico, como eu disse aqui, são os seus hábitos e, obviamente, como você vai lidar também com as emoções, né? A gente não pode esquecer das nossas emoções também, né? Então, gerenciamento do estresse, a alimentação, a atividade física, o sono e a suplementação com certeza vão contribuir para você ter o sistema imunológico em dia. Doutor, eu quero começar a partir de amanhã. Comece tomando, ao acordar, uma água com limão. Você coloca ali um própolis, coloca uma cúrcuma, um gengibre, vinagre de maçã. Eu tenho vários relatos de pacientes que, a partir do momento que começaram a implementar esse shot da imunidade, tiveram aí respostas incríveis, nunca mais ficaram doentes, principalmente a parte respiratória. E nesse momento aí que o tempo virou. E respondendo você, Marcela, aqui também deu uma esfriada, né? A frente fria vai chegar agora no final de semana também, né? Tá bom, doutor. Doutor Wesley, quando eu lhe perguntei sobre por onde começar, o doutor começou pelo sono. E aí eu vou. Essa live aqui é uma live
a ideia é que ela flua mesmo Boa. naturalmente. Aí o doutor falou do sono. Aí deve ter um monte de gente que fala assim: caramba, mas eu não durmo bem, eu não tenho uma boa qualidade de sono. Aí eu acordo. Porque a pessoa que não dormiu bem não vai querer tomar shot de manhã. Já acorda de. Né? A pessoa foi dormir 1 hora da manhã, aí teve aquele sono bagunçado, acorda de mal com a vida, não vai querer tomar vinagre com limão, com cúrcuma de jeito nenhum, vai querer tomar um milkshake do McDonald's se bobear. Então, Ou doutor, como é que corrige isso? Esse primeiro passo, que é o sono, como é que a gente. A pessoa que agora está ouvindo a gente falando assim, poxa, mas meu sono está ruim. E aí, como é que resolve isso? perfeito. Inclusive, semana passada, eu fiz uma live com um colega meu, que ele é especialista em sono, ele é psiquiatra, especialista em sono, e a gente debateu muito isso, né? Porque hoje as pessoas elas querem o quê? Recorrer já logo ao medicamento e não fazer o principal, que é a higiene do sono, né? Então, assim, a primeira coisa que realmente a pessoa tem que ter em mente é o quê? Quais são os seus hábitos, né? Que antecedem a hora de dormir. Se você está ali ó, exposto à luz de celular, computador, ou entre outras coisas, se você está assistindo ali um filme que vai deixar a sua cabeça extremamente ativa, ou se você simplesmente consumiu algum estimulante antes de dormir, ou se você comeu muito próximo, ou grandes refeições, né, muito próximo na hora de dormir. Ou seja, a gente tem que ter esse entendimento de que o sono, para ser um sono reparador, começa horas antes com a higiene do sono. E quando fala higiene do sono, pessoal, é você colocar o pé em casa, por mais que seja difícil, você já preparar o seu corpo para essa boa noite de sono, né? Então, você eliminar 100%, tá? Ou o máximo possível. Claro que é quase que impossível, né, Marcelo? A gente diminuir a exposição. Eu sei que tem pessoas que ficam mexendo no celular. Eu sou uma dessas pessoas que eu tenho que me policiar bastante, né? A gente está aqui há 8 horas da noite fazendo uma live, mas por um bom motivo, claro, passando o conteúdo aqui. Então, a higiene do sono é você tirar toda a exposição de eletroeletrônicos, ter um quarto totalmente escuro, um ambiente totalmente favorável, momentos antes de você dormir e com certeza o seu quarto tem que ser um quarto apropriado para isso, tá? Eu sei que, por exemplo, eu estou vivendo uma fase que ainda meu filho acorda à noite. Meu sono não é tão reparador, tanto meu e como da minha esposa, mas são fases, né? Então, a gente entende que isso compromete não só o nosso dia seguinte, querendo ou não, se você perde noites de sono recorrentes, além de você ficar cansado, fadigado, seu humor não é a mesma coisa, você está gerando envelhecimento precoce. Então, a dica que eu dou para o pessoal aqui de casa é começar a fazer a higiene do sono. Tá? É o que eu faço aqui em casa, é o que todo mundo deveria fazer. Quarto totalmente escuro, minimizar a exposição de eletroeletrônicos. Aí você começa a pensar numa suplementação. Aí existe uma gama de suplementação específica para a questão do sono, que vai desde vitaminas, minerais, como magnésio, inositol, até propriamente o hormônio chamado melatonina, tá? Que é realmente nosso hormônio relacionado do sono. E essa melatonina ela é extremamente sensível à luz, né? À claridade. Então, a melhor maneira de você realmente fazer a sua produção fisiológica endógena de melatonina é você deixar um ambiente totalmente escuro para que realmente você tenha essa produção fisiológica. Então, a dica que eu dou é começar a fazer a higiene do sono e, se for possível, depois é, procurar um especialista, um médico, um nutricionista e fazer uso de uma suplementação apropriada. Não esquece da dica, né? Não fazer refeições volumosas antes de dormir, evitar de tomar café no período da tarde, isso faz toda a diferença também. E, é claro, fazer gerenciamento do estresse, né? Gerenciamento do estresse é um dos realmente um grandes desafios das pessoas, porque é muito comum as pessoas, doutor, eu estou com o meu corpo extremamente fadigado, cansado, mas a minha mente está pilhada. Eu fico ali, ó, aquele sofrimento. Eu deito na cama e eu fico com a cabeça ali fritando, né? Quem nunca passou por isso?
né? Já Quem tive nunca a primeira passou? pedra. Né? Quem nunca passou por isso? E é um sofrimento danado. Você tá ali com a cabeça pensando, pensando, vira para um lado, vira para o outro, aí você já começa a pensar no dia seguinte, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer aqui isso, se eu não dormir bem, eu não vou produzir amanhã, eu não vou ter energia, aí você entra no looping de pensamentos tão ruins que, obviamente, seu sono vai. Realmente você não vai ter uma boa noite de sono, né? Ou vai ter aquele sono totalmente fragmentado. E o que as pessoas fazem? Vão recorrer ao quê? A um benzodiazepínico, a um medicamento controlado. Ou seja, elas querem apagar o incêndio, querem resolver logo de cara. Mas esse não é a melhor estratégia. Até porque esses medicamentos geram efeitos colaterais e uma dependência muito grande. Hoje mesmo um paciente me mandou mensagem. Ó, meu psiquiatra, eu não estou conseguindo falar com o meu psiquiatra. Você pode me arranjar uma receita aí do medicamento Z, né? Eu falei assim, olha, eu não tenho, eu particularmente não gosto desse medicamento porque gera uma dependência. Conversa com o seu psiquiatra. Mas, obviamente, o Marcelo, a gente sabe que hoje grande parte da população recorre a medicamentos para dormir e não fazem a parte prévia. Ou acha que não é necessário, ou muitas vezes não se dá o trabalho de fazer isso. Mas funciona. Claro que é um exercício diário, é claro que realmente demanda um tempo. Só que as pessoas querem tudo para agora, né? Ah, eu quero uma coisa para me desligar agora à noite, amanhã, beleza. Se eu acordar ressaqueado, eu vou tomar uma coisa para me aumentar para me deixar ligado. E fica nesse eterno liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Toma uma coisa para acordar, e toma uma coisa para dormir, uma coisa para acordar, outra para dormir. E chega no momento que a pessoa ela já não está mais sabendo o que está funcionando para ela. Então, é muito triste, isso é muito sério. Então, é importante as pessoas entenderem que o sono, além dessa parte do que é o tema da live de hoje, que é a questão da longevidade, mas também ele é um grande ali, ó, ele previne várias e várias doenças. Quem dorme pouco tem predisposição a diabetes, hipertensão, doenças autoimunes e também a obesidade, que é um grande aí, existe uma pandemia de obesidade de pessoas que estão cada vez acima do peso. Doutor, o doutor falou sobre não fazer a última refeição tarde. Isso eu vou te dar o meu testemunho aqui. Aqui em casa, a última Legal. refeição é entre 18 e 18h30. Sempre foi assim. Porque minha filha, desde pequena, ela dormiu muito cedo, dorme muito cedo e acorda muito cedo, de uma forma natural. Então a gente habituou com ela voltar da escola, jantar e já iniciar aquela rotina do sono do pequenininho. Só que, assim como a gente aprendeu isso quando ela era pequenininha, a gente viu que dava certo e manteve. Ontem eu me dei conta de um exemplo desse. Durante a pandemia, todo mundo começou a higienizar a mão com frequência. Eu ando hoje com álcool em gel no meu chaveiro. Eu acho que algumas coisas que a gente aprendeu que deram certo, a gente deveria manter, né, doutor? Mas a pergunta, doutor Wesley, é qual seria o horário ideal para essa última refeição? Não comer depois de que horas para ter uma boa higiene do sono, uma boa qualidade de sono? Perfeito. Vamos enquadrar a realidade do brasileiro. Eu sei que tem boa parte da população que chega às 8 horas da noite. Talvez é o mais cedo, né? É Uhum. 8 horas da noite. Tem pessoas que chegam aí 8h30, 9 horas. Eu sei que é muito desafiador, né? E tem pessoas que ainda é, usam esse horário de 8, 9 horas para fazer atividade física. Há 6, 7 anos atrás, eu era uma dessas pessoas que treinava à noite. Eu percebi o quanto que isso prejudicava a qualidade do meu sono, né? Porque eu treinava por volta de 8, 9 horas da noite e simplesmente 9h30, 10 horas estava fazendo minha refeição. Aí eu pensava assim, caramba, eu como médico, detentor de um estilo de vida saudável, será que realmente isso é saudável? Né? Porque chegava o ponto que eu chegava em casa, a minha esposa estava dormindo, tá? E eu não fazia essa refeição junto com ela. Simplesmente é deprimente você chegar em casa, você pegar o seu prato do micro-ondas e comer sozinho 9 horas, 10 horas da noite. Eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou mudar essa realidade. Eu vou inverter o meu horário. Porque a minha concepção era, de manhã eu não rendo nada. Eu não vou fazer
atividade física de manhã porque eu não rendo nada. Então, muitas vezes o horário que sobrava para mim fazer atividade física era esse período noturno. E eu mudei esse horário e hoje realmente faz toda a diferença. E respondendo, né, puxando o horário que seria o ideal, 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 estourando até as 19 horas. Até as 19 horas. Claro que vai ter uma exceção ou outra de uma pessoa que vai comer às 8 horas, que talvez teve um compromisso à noite, uma reunião até mais tarde. Às vezes a pessoa foi para o culto, foi para a igreja, chegou mais tarde, mas tenta fazer essa refeição antes, por volta das 19 horas, estourando, que isso faz toda a diferença. Porque habitualmente as pessoas, né, vão pensar aqui no horário ideal, dormir entre 9 e 10 horas. Então você vai ter um prazo aí, pelo menos de 2 a 3 horas, para você fazer a digestão e, obviamente, ter uma boa qualidade do sono. Isso eu estou falando num cenário ideal. É claro que talvez isso está muito longe da realidade do brasileiro. São poucas as pessoas que conseguem chegar cedo em casa, se alimentar, porque tem pessoas que saem do trabalho 18, 19 casa, 18, 19 horas, talvez principalmente essas pessoas que moram no Rio de Janeiro, São Paulo, que pegam 2 horas de trânsito e chegam Uhum. extremamente tarde. Ou muitas vezes já sai do trabalho, vai direto para a faculdade, né? Então, assim, resumindo, 19 horas é o horário, o último horário que seria o ideal para fazer a última refeição, com certeza. E aí, Aí, doutor? Hum, puxando, Marcelo, você me permite, claro. facilita para aquelas pessoas que fazem o jejum intermitente, tá? Aí realmente a gente puxa esse leque, esse gancho aqui, porque quando você se propõe a fazer o jejum intermitente no dia seguinte, né? Esse horário das 19 horas, ele é interessantíssimo. Além de beneficiar a qualidade do seu sono, você vai quebrar o seu jejum por volta de 11 horas, 11h30, meio-dia, que é o horário que habitualmente as pessoas almoçam, e você vai estar completando aí 16, 17 horas de jejum, que tem inúmeros benefícios para a saúde, não só no emagrecimento, mas na parte aí do controle da síndrome metabólica, prevenção de doenças, cognição, foco e também a questão da longevidade. O doutor Wesley, o doutor, para mim, é a maior referência quando fala em jejum intermitente. Eu aprendi a fazer jejum numa live sua. E aí, doutor, eu acho que tem um monte de gente que está vindo aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso trabalho. E aí eu pediria para o doutor só explicar um pouquinho o que é esse jejum intermitente. Porque, para mim, a primeira coisa que veio na cabeça quando eu lhe vi na primeira live falando sobre o jejum foi, poxa, jejum intermitente. Então, eu faço um dia sim, um dia não, um dia eu vou comer mais cedo, um dia eu vou... Me soou o intermitente, me soou na minha cabeça louca, soou mais forte do que a palavra jejum. Então, o doutor Ok. podia ir um pouquinho mais a fundo nesse assunto, que eu acho que vai ajudar bastante gente. Claro, claro. E a palavra jejum tem um peso negativo, né? Para quem não conhece, né? Existe aquela. A gente foi doutrinado a comer de 3 em 3 horas, Parece que saco vazio. punição, né? Jejum soa como punição, né? Punição, exatamente, né? Saco vazio não para em pé, vou ficar fraco. Existem aqueles mitos por trás do jejum que realmente impedem da pessoa dar o primeiro passo ou impede da pessoa conhecer realmente o que é o jejum intermitente, né? Então, o jejum intermitente nada mais é do que uma prática que não é de hoje, não é uma modinha, é uma prática milenar que já existe há muito e muito tempo, claro, que tem esse lado terapêutico, né? Tem esse apelo terapêutico. Claro que existe o jejum espiritual, que várias religiões utilizam o jejum da forma como acha interessante, com algum tipo de propósito. E tem o que eu falo bastante nas minhas redes sociais, que eu falo nas minhas lives, seria o jejum terapêutico, que é uma prática no qual você programa o seu corpo de jejuar. E quando fala de jejuar, você tem que entender o quê? Que você está dando um descanso para o seu corpo. E quando você dá esse descanso, você está gerando efeitos biológicos de desintoxicação, efeitos biológicos de desinflamação. Você está descansando seu pâncreas, seu fígado, seu intestino. Então você vai ter muitos benefícios. Só que não é só descansar e jejuar.
Aí vem a questão da intermitência, de você estar programando também, além de uma janela de alimentação de jejum, você programar uma janela de alimentação. Que nessa janela de alimentação, você, dependendo do tipo do jejum, você pode estar fazendo uma refeição, você pode estar fazendo duas, três refeições. Eu gosto muito da prática do jejum 16 por 8. O que é o 16 por 8? São 16 horas de jejum, tá? Que com certeza é liberado bebidas, são permitidas bebidas não calóricas, café, chás, a água com limão, bebidas que não vão acrescentar nenhum tipo de adoçante, certo? Então você programa o seu corpo de ficar 16 horas ali, tá? Sem nenhum tipo de alimento que estimula a insulina ou que tenha caloria. Então é permitido as bebidas não calóricas com uma janela de alimentação. E nessa janela de alimentação, de 8 horas, por exemplo, você obrigatoriamente tem que consumir alimentos com alto valor biológico, alimentos ali que vão nutrir o seu corpo, né? Aí você pode separar essa janela de 8 horas, fazer duas, três refeições. Então, um exemplo prático. Você jantou por volta das 19, 18 horas, e é claro que tem pessoas que jantam até um pouco mais cedo, e você vai acordar no dia seguinte, tá? Então já vai estar contando o seu jejum a partir das 19, 18 e 20 horas. Você, ao invés de você tomar o seu café da manhã, lembre-se, você pode tomar uma água com limão, aquele shot, você pode tomar um cafezinho preto, você pode hidratar ao longo da sua manhã, tomando bastante água, e você vai fazer sua primeira refeição na hora do almoço. Você vai fazer essa quebra na hora do almoço. E essa quebra faz toda a diferença. Não é saindo do jejum comendo qualquer coisa, qualquer tipo de alimento processado, industrializado, aí não faz muito sentido, porque toda aquela premissa de você desintoxicar, desinflamar o corpo com jejum, você está gerando o efeito contrário, intoxicando, comendo porcaria, algum tipo de junk food. Então, obrigatoriamente, você tem que comer uma alimentação de comida de verdade. Aí você pode seguir qualquer tipo de estratégia. Você pode seguir uma estratégia low carb, você pode seguir uma estratégia cetogênica, você pode seguir uma estratégia plant-based, o que se encaixar na sua rotina. E ao longo dessa janela de alimentação de meio-dia até 8 horas da noite, você pode estar fazendo mais duas refeições, um lanche da tarde e um jantar. Pronto, você fechou sua janela de alimentação. Então, o jejum intermitente te traz essa flexibilidade, te traz aí, de fato, essa liberdade, tá? Em termos de não ter que comer de 3 em 3 horas. E a pessoa que começa a praticar o jejum, o emagrecimento, sem dúvida nenhuma, é um dos benefícios que vai te promover. É muito pouco da amplitude que ele pode promover para você. Por isso que é uma ferramenta grandiosíssima, é uma ferramenta poderosíssima que agora se tornou extremamente popular por causa dos seus benefícios, por causa dos seus diferenciais e principalmente por causa de profissionais da área de saúde difundirem bastante esse assunto. Muito obrigado, doutor. Só, se me permite só complementar, Claro. mais uma vez, o meu testemunho, depois que eu aprendi com você o jejum foi uma das coisas que melhorou minha qualidade de sono. Uau. Associado a botar a refeição leve mais cedo, o jejum me ajudou muito, porque eu comecei a... Primeiro, acho que a primeira coisa que vem na cabeça, o doutor falou sobre isso, né? Eu vou acordar com dor de cabeça, eu vou ficar muito tempo sem comer. E é exatamente o contrário. Quando você começa a praticar o jejum, você acorda bem disposto. É louco isso. Parece que a gente não foi programado dessa forma, né? A gente não aprendeu dessa forma. E a gente começa a acordar bem disposto. E aí eu acho que a gente, quando acorda bem disposto... Tem uma médica amiga minha, doutor, que ela fala assim, como você acorda dita como vai ser o seu dia. E acho que se você acorda bem, você está mais disposto a fazer exercício, você tem escolhas melhores na alimentação, e aí quando você acorda bem disposto, vai na academia, você não vai querer alimento ultraprocessado, você não vai querer fast food, você já acordou bem, seu dia começou bem, você está bem. Você não vai para os carboidratos vazios, como o doutor disse, sabendo que depois aquilo vai acabar com o esforço que você teve, com aquela recompensa para de fazer sentido, que recompensa que só tem recompensa no nome. Mas, doutor,
Um dia desses eu vi um vídeo seu incrível no supermercado analisando um monte de pão. Assim. Eu amei aquele vídeo, fiquei louco com aquele vídeo. E aí eu queria fazer aqui uma brincadeira, doutor. Hoje eu vou dormir cedo, eu vou fazer a higiene do sono, eu vou ler um livrinho, vou apagar a luz, vou botar o quarto todo no escuro, sem barulho, tudo escuro. Amanhã eu acordo, no meu café da manhã, vai um pãozinho, vai ser um pão integral, um pão 7 grãos. Um pão 7 grãos que eu vou fazer um misto quente com esse pãozinho, vou botar um queijo e presunto e vou tomar um café com leite. A gente fez isso durante gerações, doutor. Mas parece que as coisas mudaram. Então, eu queria a sua opinião sobre esse meu café da manhã. Vou quebrar o meu jejum amanhã com café com leite e um misto quente no pão integral. Sim, exatamente. Quando eu gravei o vídeo com o pessoal da minha equipe, eu lembrei de você e falei assim, cara, o Marcelo vai ficar doido com esse vídeo aqui, né? E assim, sabe que essa ideia já surgiu assim, porque há tanto tempo que eu não passava numa gôndola de pães de forma, porque eu nem sabia que existia agora todas essas formas. Porque na época, quando eu consumia isso, antes, quando eu não tinha conhecimento, tá? Isso há 10 tem mais de 10 anos, mais de 10 anos atrás, a época era pão de forma com ou sem casca, e tinha o pão de forma e tinha o pão de forma com grãos. Aí hoje já tem 100% natural, 14 grãos, fermentação natural ou fermentação lenta. Ou que mais que tem lá? Tem Agora artesanal, tem pão de artesanal. cenoura, tem, tem, Poxa, tem uma variedade incrível de fit, light. pão integral, né? Então, ou seja, aquela mensagem que eu quis passar era o seguinte: como a indústria realmente quer te enganar. Como a indústria recentemente lançaram uma Coca-Cola. Depois eu vou até, quando eu recebi o vídeo, vou deixar de surpresa, eu vou fazer até uma ponderação a respeito desse vídeo. Eu fiquei de cara que criaram uma Coca-Cola saudável, surreal, né? Eu vou gravar esse vídeo amanhã, porque realmente a indústria tá deixando a gente ali, né? Querendo pegar as pessoas, querendo enganar. Não tá aí, o golpe tá aí, não tem jeito. Então, assim, é, o café da manhã do brasileiro, que culturalmente é um pão, café com leite, pão com manteiga, pão com presunto, pão com queijo, durante muito tempo isso foi divulgado, né, que isso era saudável. É claro que tem as suas variedades. Um pão integral, no lugar do pão de sal, ou o pão que você tira o miolo, ou muitas vezes você tira o presunto e coloca o peito de peru, ou você tira o queijo gorduroso e coloca o queijo branco. Ao invés de você usar o café com açúcar, você usa café com sucralose. Ou seja, né, tá trocando alhos por bugalhos. Esse tipo de café da manhã com certeza não é um café da manhã saudável. Principalmente se a gente for pegar aí, o café você vai adoçar com açúcar, né? A gente já sabe que o açúcar é extremamente maléfico. O leite, assim, tem essa polêmica do leite. Eu também gravei um vídeo sobre do leite desnatado integral ou A2. Também é um alimento extremamente maléfico. E o pão, com certeza, nem se fala, por causa aí realmente do glúten, que é extremamente deletério. As pessoas que estão aqui nos escutando, que são portadores de doença autoimune, principalmente, tá? As doenças autoimunes, se elas não ficarem atentas, se elas não excluírem o trigo da vida delas, se não excluírem o glúten, não existe nenhum tratamento de imunossupressor, algum tratamento de corticoide que vai resolver. Então, assim, é claro que a medicina convencional, dentro do tratamento das doenças autoimunes, elas vão preconizar medicamentos, tá? Mas lembre-se, o Marcelo é a prova viva. Você tem uma doença autoimune, né, Marcelo? Hashimoto. O Hashimoto. Você deve ter cansado de dar vários depoimentos dele aqui, escutado. Mas uma das coisas que mais aumenta o TPO, sem dúvida, é o glúten. Então a gente tem que ter essa consciência. Então esse café da manhã, Marcelo, está reprovado, não entra, não tem como a gente entrar com esse café da manhã, que é o café da manhã brasileiro e suas variedades, que também, né,
peito de peru, queijo branco, adoçar com adoçante, também é extremamente maléfico, tá? Eu vi hoje, Wesley, uma notícia, saiu hoje, não vou falar qual jornal, um jornal muito famoso, saiu uma notícia hoje, que a Nestlé estava lançando uma pizza para Eu quem vi. utiliza o Ozempic. Eu não sei se você viu isso. Eu falei, meu Deus do céu, para que eu quero descer. Doutor, a gente falando de pão, só para as pessoas que não viram o seu vídeo, a gente falou, eu falei, o doutor fez referência do vídeo, que foi incrível. Só explica, por favor, como é que foi o vídeo, que deve ter muita gente que ficou curiosa com o vídeo que eu falei dos seus pães lá do supermercado, como é Eu que ele é. peguei lá, eu peguei vários tipos de pães, né? Não só pão integral, 100% integral, mas natural, várias variedades, né? E perguntei para as pessoas quais esses pães fazem parte da sua rotina e qual você levaria para casa, né? Porque o rótulo, ele é muito chamativo e ele dá muito a entender que seria algo saudável. Então, quando você lê uma coisa natural, logo você remete a uma coisa saudável. Fermentação lenta ou natural te remete a uma coisa saudável. Ah, 100% integral ou 14 grãos. Então a indústria, querendo ou não, o que, que ela faz? Aproveitando, bacana demais o seu desabafo nos stories, tá? Muito top. Muito top. Eu vi lá Obrigado. hoje seu desabafo. Então, a indústria, dentro dessa perspectiva, ela está fazendo o quê? Ela está colocando rótulos chamativos para as pessoas que não têm esse conhecimento. E, obviamente, as pessoas que não têm a sabedoria vão entender que esse tipo de pão é algo saudável que é permitido na sua rotina, tá? E, sinceramente, pessoal, eu não estou falando de nenhum terrorismo alimentar, porque cada vez mais eu atendo pessoas com doença autoimune. Não é com uma ou duas, não. Às vezes com três. É um Hashimoto, já está começando uma psoríase e já está começando algum outro tipo de doença autoimune. Então, e não só isso, mas a obesidade está relacionada com isso, doenças intestinais relacionadas com isso, fadiga crônica, dores articulares. Então, assim, cada vez mais eu vejo pessoas com patologias associadas com o erro alimentar. E um desses erros alimentares são, sem dúvida nenhuma, é a presença do glúten, tá? Fora as outras coisas que também. Mas o glúten, sem dúvida nenhuma, dentro desse pão, né, dentro desse vídeo que eu fiz, e eu falei que nenhum desses pães são saudáveis, porque todos esses pães têm glúten, mesmo sendo 100% natural, se mesmo sendo 14 grãos, mesmo sendo integral ou fermentação lenta. Não tem jeito. Então, aquilo ali você vai trocar gato por lebre. O ideal, sem dúvida, é fazer o quê? Comprar o curso aí do Marcelão, que ele ensina a fazer receitas aí de pão sem glúten, né, Marcelo? Eu ensino. Eu vou te falar, Wesley, durante muito tempo eu dei aula de trigo. Eu não me envergonho de dizer isso, eu precisei sofrer com glúten para entender o que estava acontecendo comigo, conseguir ajudar as pessoas. E me assusta, mesmo na época que eu não entendia do sem glúten, me assusta o que é o pão do supermercado. Primeiro que você pega um... Eu gosto muito de um exemplo, outro dia eu fiz química, né? Você pega uma bolacha, eu vou só mudar um pouquinho, mas eu vou voltar para o pão. Claro. Você pega um biscoito recheado, aquele Oreo da vida, um biscoito desses aí, esse negresco, você tira um biscoito desse do pacote. Primeira coisa, a gente não deveria, de forma nenhuma, comprar produtos sem ter a dignidade de virar o rótulo e ver o que tem ali dentro. É a primeira coisa, é entender que o rótulo vem do ingrediente que tem mais para o ingrediente que tem menos. Então, já se assustar logo de cara quando você virar o rótulo e ver que a primeira coisa que tem mais no biscoito não, o biscoito é feito de trigo, não. A maioria dos biscoitos começa com açúcar. E aí tem 3 tipos de açúcar no rótulo. Mas o que me assusta é que a gente pega uma bolacha, um biscoito desse, não sei se em Vitória chama biscoito ou É bolacha, mas a biscoito. gente pega um Aqui biscoito é desse, biscoito. biscoito, aqui no É. Rio é biscoito também. Você tira um trem desse da embalagem, coloca em cima da sua mesa e deixa. E você me manda uma mensagem quando ele der mofo. Porque aquilo ali não é de Deus, porque passam-se 3 meses
E o biscoito ele pode até dar uma amolecida, mas nada cresce ali. Não dá nenhum tipo de bolor, mofo, vai aparecer formiga, mas não estraga. Então, a quantidade de conservante, de antibacteriano que está ali é uma loucura, fora os outros ingredientes que não prestam. Mas eu vou voltar para a embalagem do pão, meu amigo. O pão mais vendido no Brasil, quando a gente pensa em pão de forma, todo mundo tem uma marca, né? Aquela história do top of mind, né? Todo mundo tem uma marca que remete à memória. Então você lembra dessa marca de pão de forma mais conhecida que tem? Eles vendem um pão de forma chamado saudável por ser 7 grãos, por ser integral 7 grãos. E aí você vira atrás, primeira coisa, nem sequer, eu nem estou entrando na seara do glúten. Não existe trigo integral. Existe trigo branco e farelo de trigo misturado. É a primeira coisa, não tem trigo integral. Sem entrar na seara do glúten. Segundo, o marrom daquele pão dito integral é caramelo 4. Então a gente. E aí você vê que o pão com aquela. Por isso que eu falo que o pessoal de marketing é brilhante, porque eles fazem uma embalagem que você fala, nossa, é a melhor escolha para minha família. Só que se você tiver a maldade de virar a embalagem, você vai ver que aquilo é uma porcaria em diversos níveis. Mas, meu amigo, então, se eu não posso no café da manhã, tem um monte de gente que tem certeza que está fazendo essa pergunta agora, está xingando a gente aqui. No café da manhã, eu não posso pão, eu não posso leite, eu não posso o peito de peru. Tem gente que gosta de salame e mortadela. Tem gente, não posso o peito de peru. Eu não posso o queijo. O que eu não posso? Tem nada para. Tenho certeza que tem um monte de gente que está falando, então não come nada, vai viver de fotossíntese. Né? Essa é uma dúvida, eu vejo isso. E não só isso, né? Por exemplo, o que seria o ideal? Né? Sem dúvida, seria o ideal você comer uma porção de fruta, seja qualquer tipo do que te apetecer, né? E comer ovos. Eu acho fantástico você comer ovos, né? Dentro do café da manhã. E ainda eu escuto isso, eu acredito que é uma frase que todo mundo fala, mas eu vou comer ovo todo dia, doutor, né? Enjoa. Aí eu falo, mas por que você come pão e não enjoa? Marcelo tem uma explicação para isso, né, Marcelo? Acho que é legal para as pessoas entenderem por que o pão a pessoa não enjoa, porque ele tem esse paladar viciante. Como você é químico, você tem uma explicação, né? E eu lembro que a gente fez uma live, falamos especificamente, acho que é legal. Acredito que você já falou isso, mas é bom reforçar aqui para as pessoas por que o pão gera esse paladar tão viciante, principalmente quando você deixa ele crocante, principalmente quando você faz ele ali, né, dessa forma, deixar mais tostado, vamos dizer assim. O glúten o trigo é viciante, né? O trigo é viciante. E pior, né? O doutor falou, eu tenho certeza que o doutor vai entrar nesse assunto mais a fundo, mas a gente não está acostumado a ingerir ou associar a proteína ao carboidrato. E aí tem todas as questões de glicemia, de insulina, de resistência insulínica, de diabetes que a gente já conhece. Mas o ponto é, o brasileiro fala assim, poxa, quer comer pão de manhã, beleza. Uma alternativa que eu acho que é factível hoje, todo mundo tem acesso a comer pão sem glúten. Mas coma o pãozinho e assim você... Porque se a sua memória afetiva, se você tem esse vício no pão, você pode manter, porque eu acho que você pode comer pão, só que tem escolhas mais saudáveis. O doutor falou de pão low carb. Pega esse pão low carb e coloca o ovinho lá dentro. Eu acho que já tem uma combinação bacana aí. E outra coisa, com o ovo, você não, a gente não tem essa história, né? Poxa, eu gosto de pizza. Aí você vai no rodízio de pizza e come pizza, comeria pizza todos os dias e todos os tipos possíveis. Aí com ovo, parece que ovo só tem ovo mexido. E não é. Com ovo você mistura grãos e você tem uma textura, você faz o ovo como omelete, você tem uma textura, você faz o ovo cozido, você tem essa textura. Outro dia eu peguei e fiz uma brincadeira aqui em casa que o pessoal ficou louco. Porque aqui em casa, Wesley, eu tenho uma assinatura de ovos. A cada 15 dias chega uma caixa com 60 ovos aqui em casa, que a gente come ovo pra caramba. Mas ninguém reclama de monotonia com ovo, porque a gente está sempre fazendo. O ovo é super versátil. E dá para fazer um monte
monte de coisa. Então, pega no café da manhã, o que, que eu faço? Eu pego, bato um ovo como se fosse um omelete, só que eu não deixo ele espumar, deixo ele bem fininho e faço como se fosse um wrap. E aí eu coloco Mas, alguma coisa, pronto, virou. Você que está acostumado a comprar aquele wrap do supermercado, que é outra desgraça de ruim, já faz só com ovinho, foguinho baixinho, você já tem um wrapzinho. Inclusive, tem uma rede de supermercados aqui no Rio que acho que copiou uma ideia que está começando até a vender isso no café da manhã. Que a gente pega o ovo e enrola. De tanto que a gente está falando isso. Não sei se é isso não. Mas, meu amigo, tem uma frase sua que eu amo. Você sabe disso, sabe até qual é. Que é não cavar a cova com garfo e faca. Você sabe que o dia eu estava num hospital um dia visitando um amigo, quando eu estava numa live sua, não sei se você lembra, de manhã, uma live que você fez bem cedo, você faz sempre live cedo. E eu escutei isso, eu falei, caramba. E eu copiei na cara de pau, eu uso essa frase o tempo todo. Mas me explica o que seria essa frase, Wesley? Não cavar a própria cova com os talheres, com garfo e faca. Como é que é é, isso? sendo direto ao ponto, as pessoas estão adoecendo e cada vez cavando a sua cova através da alimentação, né? Então, temos esse fator da indústria que realmente, infelizmente, as pessoas que não têm esse conhecimento caem nessa pegadinha da indústria, dos falsos saudáveis. Mas o que eu vejo hoje, principalmente, é as pessoas que estão totalmente descompensadas, ou muitas vezes elas atribuem o fator emocional à descompensação alimentar. O que eu vejo isso? As pessoas, elas, infelizmente, tudo é motivo para comemorar através de comida. E não é comer comida saudável. Não é tomando ali um kombucha. As pessoas vão sair para comemorar e Num rodízio de massa. de massa, de pizza. E não é só uma vez, não, é toda quinta-feira, toda sexta-feira. Será que não existe outras alternativas mais saudáveis, né? Ah, hoje eu mereço. Ah, hoje eu trabalhei demais. Ah, hoje eu tive um dia estressante. E é isso que eu mais escuto na minha clínica. Doutor, realmente, quinta, sexta, sábado, domingo são momentos que eu tiro para extravasar, para comer. E eu falo, ó, sinto lhe dizer, mas você está cavando a sua cova com garfo e faca. Porque hoje as pessoas, infelizmente, elas não têm essa consciência alimentar. Ou por falta de conhecimento, ou por não fazer exames laboratoriais, ou muitas vezes a pessoa acha que ela está acima do peso, mas ela está saudável. Então a gente tem que ter essa consciência. Essa frase ela é muito impactante. Ela é muito impactante e eu sempre que possível, eu falo, repito essa frase e, por favor, meu amigo, você pode usar ela quantas vezes você quiser, porque ela tem que ser dita, ela tem que ser falada, porque uma das coisas que vão simplesmente prevenir as doenças ou promover a maior longevidade da pessoa tem que passar por um processo de reeducação alimentar. Tem que passar aí por um processo de um equilíbrio de alimentação. E não é o que a gente está vendo por aí. Pessoas desequilibradas emocionalmente e, com certeza, não só esse desequilíbrio emocional, mas totalmente uma alimentação muito irregular, com carboidratos de alto índice glicêmico, mas eu falo farinha branca, falo de junk food, ultraprocessados, bebida alcoólica, entre outras coisas que as pessoas, infelizmente, elas não têm freio. E por isso que elas estão cavando a cova dela com garfo e faca e colher também. Muito bom. Mas, doutor, vou voltar naquela pergunta chata, porque eu já vi comentários aqui sobre isso. Então, eu entendi que eu não posso glúten, eu não posso leite, eu não posso ultraprocessado, eu não posso açúcar, eu não posso álcool. E eu vou comer o quê? Eu adoro essa pergunta, doutor. Eu vou comer o quê? Porque eu escuto isso, sem brincadeira, umas 10 vezes por dia. Porque realmente tem um monte de gente na internet. Se você procurar, vai ter gente que vai falar que refrigerante faz bem. Que Né? tudo bem comer, beber refrigerante, tudo bem. Eu não sei a sua opinião, Wesley, sobre o dia do lixo, mas tem um monte de gente que prega isso na internet o tempo todo. Eu não consigo entender. Para mim, o dia do lixo soa como assim: ah, eu posso tomar um pouquinho de veneno, um pouquinho de chumbinho. Sabe aquele veneno de rato, chumbinho? Sim. Será que se eu tomar um pouquinho. Ah, mas eu gosto uma vez por semana? Eu não entendo isso. Mas como é que o doutor vê isso?
O que que eu vou comer? Tá, vou dar exemplos aqui de casa, acho que fica mais fácil, né? Por exemplo, café da manhã, quando eu faço, porque boa parte das vezes eu faço jejum na parte da manhã. Mas vou puxar aqui porque meu filho não faz jejum, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente faz uma panqueca de banana para ele, né? A gente utiliza uma farinha de amêndoa, ovo, a gente mistura ali outros tipos de farinhas low carb, né? Uma farinha ali que seja interessante para dar um pouco de liga. A gente coloca cacau 100% e também, algumas das vezes, a gente coloca até uma proteína ali. Né? A proteína que eu falo, uma whey protein, alguma coisa nesse sentido. Então, seria uma alternativa, uma panqueca de banana. Interessantíssimo, né? Outro que eu acho que poderia ser interessante de café da manhã para as pessoas, elas poderiam bater um leite de castanha, um leite de amêndoa, bater com alguma fruta ou uma proteína associado. Pode ser um whey protein, pode ser uma proteína vegana, pode ser uma proteína da carne. Existem várias marcas que são interessantes no mercado, tá? Eu gosto dessa linha de tomar whey protein. Não sei se você costuma tomar ou do soro do leite ou você toma vegana. Eu gosto mais da proteína Eu tomo vegana. isolado, eu tomo whey É, isolado. isolado, interessantíssimo, né? Mas tem pessoas, que é importante a gente salientar aqui, que tem uma intolerância muito grave, que não tolera nem o isolado e nem o hidrolisado. Aí você tem que partir para essa linha da proteína da carne ou muitas vezes a proteína vegana. Eu sou da linha da proteína vegana, eu gosto, acho interessante. Então, eu bato leite de castanha com uma proteína, uma dose de proteína vegana, que geralmente é da ervilha ou é do arroz, com um abacate, com frutas vermelhas, uma banana. Então, eu estou fazendo um shake aqui. Legal? Então, ó, temos ah, vários tipos de misturas, com vários tipos de pães low carb, né? Que você muito bem citou, acompanhado com ovo. Legal? Você pode fazer o shake, você pode fazer panqueca de banana. Você pode fazer também crepioca, que eu acho interessante, crepioca para aquelas pessoas que, doutor, eu não estou aqui pensando em emagrecimento, tal, quero uma alternativa, uma crepioca. Então, uma quarta alternativa. Por exemplo, eu gosto muito de hummus, acho interessante. Então, pego um pãozinho low carb com hummus. Então, eu pego o pão low carb, sem farinha de trigo, né? Eu utilizo também um requeijão de castanha. Olha a variedade que a gente É tem, uma né? variedade enorme. Muito grande. Aí as pessoas que moram no Nordeste tendem a comer mais tapioca e cuscuz de milho. Também poderia ser uma alternativa. Então, assim, pode ir muito além dessa parte só do pão, ou do suco de laranja, do café. Então a gente consegue variar. Isso que é importante. Ou até mesmo eu conheço pessoas que acordam de manhã comem batata doce, ovo, frango desfiado, que comem uma refeição, né? Que gostam de fazer essa refeição. Isso também não é incomum, né? Eu tenho pacientes que gostam, doutor, eu gosto de acordar de manhã e comer comida. Eu falei, pô, legal, tá interessante, não tem problema nenhum, né? Um pudim de chia também entra, um pudim de chia acho interessante. Então, a gente tem Eu várias gosto, possibilidades aqui. eu gosto muito de fazer as pessoas refletirem, Wesley. Quando as pessoas viram para mim e falam assim, eu vou comer o quê? Eu respondo assim, mas você está comprando comida aonde? O que, que é a primeira coisa? O que, que é comida? Né? Para a gente separar comida de produto alimentício, né? Para a gente começar a separar as coisas. E segundo, se você está com dúvida do que você pode comer, você vai na feira e coma tudo. Pronto. Agora, se você vai no supermercado comprar comida, aí você tem que ter bom senso. Porque, como o Wesley falou, tem o marketing todo te iludindo. E aí você tem que ser mais esperto do que o marketing e comprar comida, não produtos alimentícios. Vai no cru, vai no que foi plantado, no que foi menos manipulado para chegar na sua mesa, né, doutor? Perfeito, é isso aí, focar na comida de verdade, né? E eu faço questão agora, estou fazendo mais isso, publicando meu almoço, meu jantar, para as pessoas entenderem o que foi meu almoço hoje. Eu comi um macarrão de feijão, comi lentilha, comi frango e salada. Esse foi meu prato de hoje. Macarrão de feijão, que já é muito proteico, macarrão de feijão. Comi lentilha, comi frango e comi uma salada.
E eu vou publicando. Hoje meu jantar foi um purê de mandioquinha com quinoa, vagem e frango. Eu sou mais da linha do... Eu gosto de frango, frango e ovo, né? Eu não tolero tanta carne vermelha. Não sou contra, mas eu não tolero tanta carne vermelha. Mas, assim, eu faço a questão de estar publicando porque, às vezes, uma pessoa não tem ideia ou, muitas vezes, vem com um discurso. Ah, comer saudável é caro, né? Ai, não é todo mundo que pode consumir esse tipo de alimento. Tudo bem, talvez seja uma verdade, mas eu não acho que seja uma verdade absoluta, porque se a pessoa for colocar na ponta do lápis o quanto que ela vai estar prevenindo comendo comida de verdade, caro realmente é ficar doente. Cara, você chegar com seus 60, 70 anos, somando 4, 5, fazendo uma polifarmácia, gastando 300, 400 reais com remédio de colesterol, hipertensão, remédio para o estômago, para afinar o sangue ou para controlar a sua glicose. Então, por que a gente não utilizar a nossa farmácia natural através de uma boa alimentação? Esse é o questionamento. Fazer essa medicina mais preventiva com bons hábitos de vida e, sem dúvida, através dessa alimentação saudável. Então, eu faço questão de estar publicando isso para as pessoas também saírem do trivial, né, Marcelo? Porque as pessoas imaginam que é só arroz, feijão, bife, arroz, feijão e bife. Não, tem muita quantidade, variedade, como foi citado aqui no café da manhã, que tem vários exemplos saudáveis de café da manhã. Só voltando aqui na live do Cícero Coimbra, o Cícero Coimbra trouxe muita reflexão sobre Hipócrates, né, que falava que é uma tradução um pouco errada, mas que o alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Uhum. Doutor, para a gente fechar, que já são 9 horas, eu queria só a última pergunta, porque é algo que eu vejo sempre no seu perfil e eu tenho certeza que eu aprendi a importância disso com você. Então, entrar no último assunto, que as pessoas torcem um pouquinho o nariz também, mas a importância da atividade física, doutor. Perfeito. A atividade física, né? As pessoas, elas ainda têm essa desculpa. Que horário? O que eu vou fazer? Ah, eu não gosto de nada, mas se propõe a fazer algo que você goste. Se propõe a fazer algo que na sua cabeça, ao mesmo tempo, seja recreativo. Se você não gosta de ir para academia, talvez você não se sinta bem no ambiente. Eu conheço várias pessoas que não se sentem no ambiente, mas faça algo que te dê prazer, que seja uma caminhada, que seja você estar em movimento e depois você vai progredindo. O Marcelo mora no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Espírito Santo. A gente tem esse privilégio de morar numa cidade litorânea que aumenta o leque de você fazer esportes ao ar livre. Então aqui não deve ser diferente do Rio de Janeiro. Existe uma febre de beach tênis, várias e várias quadras aqui ao longo da orla da minha cidade. Não só isso, tem a canoa havaiana, tem pessoas fazendo futevôlei, tem pessoas fazendo vôlei. Não é possível que alguma coisa você não vai se interessar. Então, que história você está contando para você? Ah, eu não posso, eu não gosto de fazer. Então, pensa na sua juventude, se você gostava de jogar queimada, jogar peteca, mas mantenha seu corpo em movimento e faça atividade física. Encontre algo que te dê prazer. Nosso corpo foi feito para estar em movimento e com certeza você vai ganhar muito e muito. Até porque, se você faz atividade física, você está ali também, dependendo da atividade física, você está aumentando a sua longevidade, estimulando a sua mitocôndria e o ganho de massa magra. Lembrando que massa magra é sinônimo de longevidade e sinônimo também de liberdade, tá? Ninguém quer chegar nos seus 70, 80 anos sentado numa cadeira de roda, sarcopênico, né? Debilitado, sem musculatura, mas mais do que nunca é importante a gente desde já começar a fazer atividade física para você manter sua massa magra e não só manter, mas também, por que não ganhar, pensando nessa questão da longevidade. Então, façam atividade física, com certeza vão fazer toda a diferença. Doutor, massa magra, só para eu falei fechar, mas é Claro, porque eu fico curioso pelos outros aqui. Massa magra é um músculo. músculo, Então, músculo. todo mundo tem que fazer algum tipo de exercício de força, é Com isso? certeza, de força, seja uma musculação. Eu gosto muito da musculação, porque você consegue ali trabalhar todos a musculatura, claro, orientado por um personal. E assim, Marcelo, eu vou dar o meu testemunho aqui, né? Por
sempre gostar de musculação, para a gente encerrar aqui, olha a importância disso. Durante muito e muito tempo eu treinava sozinho, né? Então, desde os meus 15 anos, eu tinha um desejo e um gosto muito grande de fazer musculação. Então, desde sempre fui fazer. Mas, é claro, por quê? Quando na época eu tive o meu estirão, né, dos meus 12, 13, 14 anos, eu fiquei muito magro, um alto dessa altura. Imagine, eu com 1,90 m com menos 25 quilos, né? Então tive uma certa complexidade. Então, a minha complexidade me levou a fazer musculação. E desde então não parei mais para ganhar questão. E hoje virou um hábito, né? Então, durante muito tempo eu treinei sozinho. Só que nos últimos anos eu estava vendo que eu estava ficando com muitas dores por treinar errado, né? E foi muito nessa época da pandemia, porque na pandemia as academias fecharam, né? E aqui no meu prédio eu tive a oportunidade de treinar na minha academia. Aqui no meu prédio tem academia, eu dei sequência aqui. E como eu estava aqui no prédio, ficou cômodo. Eu parei de treinar na academia, de pegar essas orientações. E durante muito tempo fiquei treinando errado, gerando lesão na lombar, no joelho. A partir do momento que eu comecei a treinar com educador físico, com personal, minhas dores desapareceram. Por quê? Executei da maneira correta, fazia os exercícios, fazia o rodízio certo, o descanso. Hoje, uma pessoa que super nova, que eu tenho 38 anos, morria de dor na lombar, claro, por ficar muito tempo sentado, mas também tinha dor no joelho que me impedia de correr. Hoje eu não tenho mais nenhum tipo de dor, muito por conta de um profissional te orientando. Então, tem que ter um profissional, um educador físico te orientando. Faz toda a diferença. Então, isso é um relato que serve de exemplo para todos nós aqui. Doutor, ó, muito obrigado pelo Eu seu que agradeço, tempo, meu pela amigo. sua disponibilidade, por essa aula. Ó, vou fazer um convite. Aqui em cima, nessa setinha aqui, tem o perfil do Dr. Wesley. Tem só, eu citei 2 ou 3 posts marcantes dele lá, mas todo dia tem conteúdo. Os stories são incríveis, serve até como motivação inspiracional aí para o seu dia. Doutor, muito obrigado. Eu deixo aqui um espaço se o senhor quiser fazer algum convite ou alguma chamar o povo. A hora é essa para a gente fechar a nossa live. Meu amigo, obrigado pelo convite. Essa é a nossa terceira live. Sempre um prazer muito grande estar aqui com você, compartilhando esses conhecimentos. Sempre uma troca muito grande. E, pessoal, convido vocês, tá? Eu tenho uma plataforma de saúde chamada VitaPlay. Lá eu tenho alguns protocolos, falo de saúde. Inclusive, o Marcelão vai disponibilizar um conteúdo para a gente, né, para engrandecer lá. Então, lá eu falo de jejum, eu falo de protocolos de desintoxicação. Então, todo mundo está convidado a entrar nessa plataforma e conhecer. Se chama VitaPlay. Maiores informações, se você clicar no link da minha bio e você vai cair diretamente lá e você vai ter todo esse conteúdo aí de saúde para não só tratar doenças, mas prevenir doenças. Legal, pessoal? Sejam bem-vindos aí ao meu Instagram e sempre um prazer enorme estar com você, viu, Marcelão? Doutor, muito obrigado. Dá uma beijoca no Theo aí. Uma Obrigado, meu boa noite. amigo. Fique com Deus, meu amigo. Fique com Deus. Ótima noite para você. Ótimo resto de semana. Tchau, tchau. Obrigado.